Oi, pessoal! Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda quarta-feira, às 19 horas, pela nossa BCC Television, empresa sediada em São Paulo e que sempre tem o firme propósito de levar até vocês um programa de alto teor, um conteúdo cultural bastante avantajado e principalmente um bom entretenimento, para que vocês não fiquem só na base da informação e a coisas áridas, como nós tivemos no bloco anterior. Todavia, desta feita, nós teremos aqui não só um conteúdo excelente, particularmente em termos idiomáticos, como também um entretenimento muito bom, porque é uma figura simpaticíssima, um sujeito que tem uma bizarria, mestre? É, bizarria. Fantástico. O mestre J.B. de Oliveira, que a maioria de vocês seguramente já viu, ouviu e vai ainda ouvir por muito e muito tempo, e eu espero que assim seja. Antes de passar diretamente para ele, eu quero agradecer novamente os trabalhos técnicos desta equipe fantástica, Betânia, Luciana, Márcio e principalmente a Maria Estela Guedes, que através do seu site www.com, sediado em Lisboa, nos insere no universo lusófono, dando-nos não só uma quantidade, uma audiência muito grande e muito aquilatada, uma audiência bastante boa que reflui os nossos esforços. Mestre JB, muito obrigado. Quem agradece sou eu. Você continua sendo... Eu preciso ler tudo que você faz, porque professor, jornalista, radialista, palestrante e muitos outros títulos. Agora, cá entre nós, o que eu prezo efetivamente no mestre JB é a sua garra, a maneira ferrenha como ele briga, luta mesmo para que o nosso idioma pátrio seja elevado, melhorado quando possível, ou pelo menos muito bem falado. Isso é uma qualidade que eu julgo absolutamente inabalável. Você, para mim, você é o marco, a presença séria de um bom português, ou pelo menos de uma boa briga para que este idioma seja falado devidamente. E eu te agradeço de público por isso. Quem agradece sou eu. E você tem razão. Primeiro, registrar a minha satisfação de voltar ao seu programa. Eu aprecio muito, tanto o programa quanto você. Isso é uma gravação? Bobagem. Fala mais. Não seja modesto. Não seja modesto em relação a mim. Mas é uma grande satisfação. E para falar de assuntos pertinentes à cultura, ao conhecimento, à nossa gloriosa língua portuguesa. Nesta manhã, por sinal, eu estive no Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, de que eu sou membro, porque ia se desenvolver lá um seminário sobre a língua portuguesa no mundo. E achei o tema interessantíssimo. Pena que não pude permanecer à vista de outros compromissos. Mas o início foi realmente muito bom, falando da importância da língua portuguesa, da quantidade de lusofalantes. Somos alguma coisa ao redor de 260 milhões de pessoas falando a língua portuguesa. E demonstrando com isto a garra, a fidalguia do povo português, do povo luso, o único a marcar presença em todos os continentes. É incrível. Irmão, isso mostra o empreendedorismo, né, que havia naquela época. Não? A coragem, o empreendedorismo, esta vontade de descobrir novos mundos. Aliás, por falar em coisas que você faz, você também participa de um programa Jovem Pan, não é isso? Falando sobre idioma. Qual é o teu dia e hora? Pode falar que nós não temos pruridos. Obrigado. Não estou mais fazendo esse programa, é uma pena. Era a participação no programa Jovem Pan no Mundo da Bola, aos sábados, com o grande amigo Flávio Prado. E era uma vinheta chamada Dicas de Comunicação com J.B. Oliveira. Então, em cada programa, falávamos sobre comunicação, os aspectos da comunicação. E para azar deles, você já não participa mais. E tem algum outro programa que você participe, que você queira divulgar? No momento, não. Nós estamos aí montando alguma coisa nesse sentido. Estamos montando um programa voltado para a comunicação. Eu tenho me manifestado mais ultimamente escrevendo.
Então, eu tenho uma coluna na revista Apólice. Apólice é pessoal securitário, naturalmente. Sim, circula no mercado segurador. Tem uma coluna aí há mais de 10 anos. Poxa. Comunicação e expressão. Também no nosso semanário da Zona Norte tem uma coluna chamada Comunicação e Relacionamento Humano. Estamos juntos lá no jornal Empresas e Negócios. Empresas e Negócios, exatamente. Também falando sobre comunicação. E como que as pessoas, como que o Specknauta poderá fazer para comunicar-se contigo? Eventual consulta, ou te chamar para palestras, em suma, como é que faz? Chamar para palestra é uma boa. Eu tenho feito algumas palestras, gosto muito de fazer palestras. E você, bom, o auditório do CIEE está sempre superlotado. Eu fiquei impressionado. Gente, eu fui lá uma vez. Bom, eu quase que não consigo entrar, né? Porque houve lá um problema e tal. Venderam a minha vaga. Salvo, se não fosse a tua imposição, não teria entrado. Estava super lotado. Super lotado. Foi interessante. Foi no lançamento de um dos meus livros, Boas Dicas para Boas Falas. E ia ser em um dos auditórios. Um auditório com a capacidade para 200 pessoas, mais ou menos. Aí abriram as inscrições. A certa altura me disseram, olha, vamos fazer num auditório, mas reproduzindo no outro auditório, no Mário Amato, que tem mais cento e poucos lugares. Muito bom, tudo bem. Depois me ligaram e disseram, olha, já estamos acima de 700 inscrições. Eu me lembro, foi um negócio espantoso. Nós vamos ter que fazer no Teatro CIE, tem capacidade para 450 pessoas. Com reprodução para os outros. E vamos usar o foyer também e tudo mais. E foi lá que você esteve. E foi interessante, porque o presidente executivo, o então presidente executivo do CIE, hoje ele é presidente da diretoria executiva, Luiz Gonzaga Bertelli, assistiu e disse, escuta, você não poderia reproduzir essa palestra em algumas outras unidades nossas? Bom, planejando dá, vamos fazer o planejamento. E aí fizemos, e eu fiz a palestra em 10 outras unidades. Foi tudo aqui em São Paulo ou fora? Não, comecei com João Pessoa. João Pessoa... Não conheço esse cara, não. O João Pessoa não conheço. Não conhece? Tem uma peculiaridade aí, porque eu me chamo João Baptista de Oliveira. E nesse caso, P não soa. Agora é João Pessoa. Eu sabia que você ia perder. Eu achei que você não tinha entendido. Eu faço de conta que não entendo. Escuta, vou te fazer uma perguntinha maldosa, já que estamos... De todas essas atividades que você tem, que você exerce diária, cotidianamente, qual delas você mais preza ou tem a tua cara, ou que você mais se dedica? Existe uma delas ou você trata todas como os seus filhos e ama-os? São filhos queridos. Você não falou, por exemplo, que eu sou advogado. Eu ainda advogo. Ainda advoga? Ainda advogo. É uma advocacia mais de consultoria, porque tem equipe de advogados ativos, mas eu ainda advogo. Você tem um curso também de... Tem um curso de oratória, tem um curso de perito judicial. Perito judicial, gente. Sim. Esse de perito judicial me dá muita satisfação, porque ao ministrar esse curso, eu atendo a necessidade de duas partes. Das pessoas, que a essa altura estão procurando um ganho suplementar. Perfeito. Então, fazendo o curso, qualquer profissional liberal pode habilitar-se como perito judicial e passa a ter uma nova oportunidade de ganho, e também para a justiça, porque há muitos processos parados por falta de um laudo pericial. E é uma renda extra, né? É uma renda extra. Por que extra e não extra? É questão apenas de flexão. Tanto podemos falar extra como podemos falar extra. Ah, os dois estão corretos? Os dois estão corretos. Então tá bom. Vamos lá. É como lá no Nordeste eles falam mais aberto, né? Aberto, nós falamos aberto, poder e outras coisinhas que são apenas diferenças de pronúncia. Que há que se respeitar. Sem dúvida, há que se respeitar. Meu caro, homens são de Marte e mulheres são de morte. Por que você criou um título aparentemente ofensivo, né? Politicamente incorreto, para fazer uma homenagem à mulher? Sim. Me explica essa história, que esse negócio não ficou muito claro. O mais interessante é que muitas mulheres, quando ouvem o título, concordam com ele.
Na semana passada, por exemplo, semana passada... Não acredito, velho. Você tá mas falando pode. Vou dar um exemplo, vou dar aqui a demonstração, a comprovação. Na semana passada, o nosso grande príncipe dos poetas brasileiros, Paulo Bonfim, completou 90 anos. 90 anos. O Tribunal de Justiça fez uma homenagem a ele no dia 29, quinta-feira, e o CIEE no dia 30, no lançamento de um livro fotobiográfico de Paulo Bonfim. E eu estive lá e me sentei ao lado da professora Ada Pellegrini Grinover. Ada Grinover, uma grande mulher. Uma grande simpatia. Mulher. Muito brava, justíssima. Exatamente, Muito exigente. Sim, sim. Com todos, inclusive consigo mesmo. Sim. E aí começamos a conversar e eu falei desse audiolivro. Mas que coisa boa, que nome gostoso. Falei, então eu vou mandar para você um exemplar. Então, manda, que eu quero ouvir e quero comentar. Mandei, vamos ver o que ela vai dizer. Ela achou interessante esse título, porque quando nós analisamos friamente, mulher é de morte. Entre nós, entre elas, e começa pequenininha. A história da tia se preparando diante do espelho, se embonecando, e a sobrinha do lado olhando. E a tia, quando percebeu que a sobrinha estava olhando, ficou toda vaidosa. A certa altura, a menina disse, tia, por que você passa essas coisas na cara? E ela falou, para ficar bonita, meu bem. Ah, então por que não fica? Bom, mas aí é uma ingenuidade. Ah, né? sim, de criança. É uma criança malévola, falando. mas é ingenuidade. A outra é a mãe que vê que a filha está olhando para ela também está se produzindo, e volta-se para a filha e fala, filhinha, quando você estiver do tamanho da mamãe, o que você vai fazer? E ela disse, regime. E tem a moça autora. As amigas se encontram e ela disse, olha, querida, eu li o seu livro, o livro que você escreveu, e tem uma pergunta a fazer. Pois não, quem foi que escreveu ele para você? Aí a outra disse, meu bem, fui eu mesma. Agora uma pergunta, quem foi que leu para você? Bom, era uma resposta que eu daria também, eventualmente. Né? É a resposta mais adequada. Mas me fala uma coisa. Eu me lembro que, naturalmente, tanto quanto li todos os teus livros, esse CD, aliás, é um livro DVD? É um DVD com um livro... É um CD. É um CD. É um CD. É um audiolivro. Para ser exato, é um audiolivro. E eu ouvi, indiquei para uma porção de pessoas, não emprestei, eu indiquei. Fez muito bem. Lógico. Os direitos autorais agradecem. Exatamente, e poucos, porém, agradecem, né? E eu me lembro que havia, inclusive uma das tuas palestras, do teu estandarte, né? Sim, estandarte. Ele não... Essa história do stand-up, que uma senhora ele estava se dirigindo ao clube para fazer um dos seus grandes stand-up e também palestras, né? E uma mulher acercou-se dele, escuta, é aqui que vai ter o estandarte do jogo. Estandarte é muito bom, né? Muito bom. Mas há uma parte que é, bom, o livro, o CD, o DVD, o livro todo é muito bom. E uma vez eu consegui salvar um casamento em cima do teu livro. Não diga. Então é mais um, viu? Porque os caras estavam se degladiando e tal. E claro, quem conta um conto faz o seu lado, né? Naturalmente. E eu, por coincidência, toda sexta-feira eu estava com esse moço ainda, de 26, 27 anos, e já com rusgas com a esposa e tal, não sei o que e tal. E eu indiquei o livro, o teu CD. Coisa de 3 semanas depois, ele falou, aquilo abriu os meus olhos. Consegui entender melhor como a mulher agia. A minha esposa conseguiu entender melhor como eu ajo e tal. Fantástico. Agora, tirando o lado benemerente da coisa, tem uma particularidade que eu acho que os pequenautas vão querer ouvir. Sim. Que é o lance dos neurônios.
que você brinca, Mas é mas científico. ensina muito. Por gentileza, me fale É dele. científico. Eu digo que há diferenças comunicacionais, comportamentais, neuronais, cerebrais, hormonais e quetais entre homem e mulher. Na parte, por exemplo, cerebral, o homem tem um cérebro maior do que o cérebro da mulher. E tem uma quantidade de neurônios maior, alguma coisa ao redor de 4 bilhões de neurônios a mais. A mais. A mais. Em palestras, às vezes, eu ainda brinco, se duvidarem, contem. Mas são 4 bilhões de neurônios a mais. E para que não pairasse qualquer dúvida a respeito dessa assertiva científica, quem a demonstrou foi uma mulher, Bert Papenburg, de Copenhague. Ela que demonstrou esta realidade. Então, é indiscutível, é científica. Mas aí, e sempre tem um aí, vem um bocão, que ninguém chamou a colação, ninguém pediu o palpite dele, mas ele veio dizer, e é assim que eu falo na palestra, que embora o homem tenha mais neurônios do que a mulher, ela, entretanto, o que foi? Não, eu só falo uma vez. Eu só falo uma vez. Mas aí eu digo, precisa falar? Não. Porque quando a mulher quer entender alguma coisa, ela entende sem palavra nenhuma. Pela maneira como o cidadão olha, como ele chega, como ele se movimenta, ela já sabe, sem que ele diga nada. Isso é da mulher. É da mulher. Agora, quando ela não quer entender, não adiantam todas as palavras do mundo. Mas elas ficam naquela, querendo que eu diga, né? Querendo que eu diga. E eu digo, bom, estão querendo que eu fale? Não porque não entenderam. Entenderam. É apenas para ter o prazer de ouvir dos meus lábios. Espezinhar mesmo. Espezinhar. É sadismo puro. E aí eu digo que Roger Gorski é o nome desse cidadão, Roger Gorski, anote o nome, demonstrou também que, embora o homem tenha mais neurônios do que a mulher, ela os usa melhor do que ele. E por uma razão simples, nós temos aqui no nosso cérebro 2 hemisférios, hemisfério direito e hemisfério esquerdo. O hemisfério esquerdo é da razão, da lógica, da coerência, das coisas materiais, tangíveis, que é o campo de preferência do homem. Ele gosta das coisas tangíveis. O lado direito é das coisas intangíveis, é da criatividade, da sensibilidade, da percepção extrasensorial. Que a gente chama de nome de intuição. Intuição, inclusive. E entre os dois há o chamado corpo caloso, que é um conjunto de feixes que faz a conexão entre o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. A mulher usa 32% a mais do que o homem essas conexões, essas sinapses. Então, somando o racional com o emocional, analisando os dois campos, ela tem muito mais capacidade de percepção da realidade, porque a realidade não é totalmente racional. Aliás, Antoine de Saint-Exupéry diz que a razão pura é o grande mal do homem. A razão pura, coisa puramente racional. A lógica em si. Você querer as coisas visíveis, materiais, tangíveis. A mulher não se atém tanto a isso. Aliás, você dá o exemplo das caixinhas, né? Ah, que o homem coloca as caixinhas, as coisas nas caixinhas. Isso aí é de um outro palestrante, extraordinário palestrante americano, chamado Mark Gungor. Ele chama isso de The Tale of Two Brains. E ele diz que o cérebro masculino e o cérebro feminino são diferentes. O cérebro masculino é como uma caixa com um conjunto de caixas. Uma caixa para cada assunto. Ele tem uma caixa para seguro, uma caixa para as crianças, uma caixa para o trabalho, uma caixa para a sogra, essa meio perdida lá no meio. E quando ele quer tratar de um assunto, ele pega aquela caixa, abre e só trata do que está naquela caixa. Se ele está falando, por exemplo, de seguro, aí ela diz, mas as crianças, peraí, eu estou falando de seguro, não mistura as estações. E ele diz que o cérebro feminino é como uma bola de fios. Tem fio para todo lado.
E tem um fio para cada coisa também. Tem um fio para as crianças, um fio para o marido, um fio para a cabeleireira, uns 4 fios para a loja de sapatos, uns outros tantos para o shopping. E ela dá conta de tudo, ela sabe de tudo. E quando ela fala simultaneamente de todos esses assuntos. E concomitante, né? Concomitante. Você vai falando de uma coisa, ele se atrapalha. E aí, às vezes, ela explode, diz uma montanha de coisas para ele, ele fica assim, e ela diz, você não vai dizer nada? Mas falar sobre o quê? Eu não sei que caixa, eu não sei que caixa você está. Mas é incrível, né? E é verdade. E uma coisa que o apavora é quando ela diz para ele, eu quero falar com você sobre vários assuntos. Pronto. Ele pensa, meu Deus, quantas caixas eu vou ter que abrir? Se chamou pelo nome, então até logo. Eu sei disso. Quando eu chego em casa, ela fala, ô Jota, tá tudo bom, Jota é maravilha. Se ela fala João Batista, eu já tremo. Quando ela fala doutor João Batista, a coisa é séria. Se dá por perdido. Aí... Não, mulher tem essa facilidade mesmo, que a gente nota no dia a dia. Vê televisão, ouve o rádio, conversa ao telefone, Isso. escreve ao mesmo tempo, cuida da criança, se for o caso, faz uma mamadeira, Exatamente. Bate o bolo, e tudo ao mesmo tempo. É aquilo que nós chamamos de multiprocessamento. Ela faz várias coisas ao mesmo tempo. E nós trabalhamos por monoprocessamento. É uma coisa de cada vez. Se pedir 3 coisas simultaneamente para o homem, não vai dar certo. E aí, também lá no audiolivro, eu creio que eu falo isto, que ela está passando roupa, assistindo à televisão, falando com a melhor amiga sobre a melhor amiga e ainda olhando o leite que está ali para ferver. E dá conta de tudo. E dá conta de tudo. Aí se ela pede para ele, meu bem, você pode tomar conta do leite aí para que não derrame? Ele só cuida daquilo. Fica de plantão ali. E derrama. Fala isso. Você também dá um outro exemplo. Vamos só falar esse exemplo, depois a gente aí passa para o idioma mesmo. Sim, sim. O sujeito que estava dirigindo, focado numa determinada rua, onde ele tinha que entrar, direita ou à esquerda. A mulher desanda a falar, o cara passa e vai embora. Aliás, é um exemplo Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Eu vinha vindo da praia, né? Eu vinha vindo de Santos. Vinha de Santos. Eu moro na Doc Lobo, ali nos Jardins. Então eu venho pela Imigrantes. Quando chega naquele comecinho da Imigrantes, tem a alça de acesso para pegar a Bandeirantes, 23 de maio, chego em casa. Mas nesse domingo eu ia para a Zona Leste, ia fazer uma visita lá, Perseverança na Zona Leste. Então eu estava pensando, né? Eu estava me orientando. Eu não vou pegar a alça de acesso. Eu não vou pegar a alça de acesso. Vou em frente, túnel Maria Maluf, e já saio lá e tal. E estou vindo, concentrado. Aí ela falou comigo. Falou algumas coisas, um monte. Ele não fala de uma coisa, não. Falou uma montada de coisas. Peguei. Estava condicionado a alça de acesso, lógico. Peguei a alça de acesso. Ela disse, você não ia em frente? Eu falei, ia. Mas você falou? Não, você acha que eu ia dizer isso? Eu aprendi, nesses 45 anos casado com a mesma mulher, eu aprendi uma coisa. Se você estiver errado, fique calado, não diga nada. Agora, se você estiver certo, fique mais calado. Mantenha-se calado. Mais calado. Porque você tem aquelas 4 letrinhas fantásticas, que são um segredo. Que é para manter o casamento, manter a relação harmônica. São 4 letrinhas. Alguns incautos pensam que seja A-M-O-R. Também essas. Mas é O-B-D-C. Vamos falar do idioma, afinal. Deixa eu encerrar pegando aí um gancho daquilo que você disse. Vamos lá. Numa das palestras que proferi sobre esse tema, uma senhora veio falar comigo e disse, professor, se eu tivesse ouvido a sua palestra antes, eu teria brigado menos com o meu marido. Eu disse, mas por quê? Porque eu pensava que algumas coisas que ele fazia para me irritar, para me espicaçar. E o senhor está demonstrando que não, que é da natureza masculina. Porque há coisas que nós fazemos, todos os homens fazem, todos. E que é intuitivo, está lá dentro de nós. E irrita uma mulher.
Aliás, há coisas que elas fazem também que nos irritam. Eu creio que eu contei lá aquele caso de que alguém que nos perguntou, estávamos então casados há 40 anos, 40 anos casados, nunca pensaram em separação? A minha mulher respondeu de bate-pronto, não, nunca. Eu parei um pouco, pensei, recordei alguns episódios, alguns momentos. Depois eu disse, não, em separação, não, nunca. Agora, em assassinar. Mas foi o que aconteceu com aquele menino que eu te falei. Exatamente, não com essas palavras, mas foi exatamente a mesma cena, o mesmo episódio. Bom, vamos lá. Meu caro, como é que você vê, já que você falou que fez uma palestra e que você praticamente ensina nos seus escritos aqui na revista e em outros tantos que você escreve. Como que você vê hoje o tratamento ao nosso idioma pátrio? E mais, se você pudesse, o Naline você conhece? Naline? O José Renato Naline, atual ontem. Secretário de Educação. Sim, com ele anteontem. É meu confrade na Academia Cristã de Letras, é amigo de longa data. Estivemos na secretaria com ele sexta-feira. Ele está para vir aqui. Ah, ótimo, ele é extraordinário. Se você pudesse, primeiro vamos falar do tratamento ao idioma, que eu sei que você às vezes se arrepia. Se pudesse, agora, publicamente, qual o conselho que você daria ao Naline no trato agora na Secretaria da Educação? Por gentileza, desnude-se da sua modéstia. Primeiro, a língua portuguesa tem sido vítima de maus tratos constantes. Tem-na diminuído no seu alcance, no seu valor, na sua beleza, na sua pureza. Isso me machuca muito, porque eu sou amante incondicional da língua portuguesa. É a mais bela, mais rica, mais flexível, mais extraordinária de quantas eu conheço. E há recursos que só a língua portuguesa tem e que são bonitos. Eu acho lindo o infinitivo pessoal flexionado. Eu posso dizer, estarmos juntos é um prazer. Eu não preciso dizer nós estarmos juntos é um prazer. Verdes tudo isto, ou terdes esta oportunidade por aí afora. E só existe na língua portuguesa. Até aproveitando um instante, quando nós não temos certeza sobre alguma palavra da língua, nós recorremos ao latim. 80%, 90% das nossas palavras procedem do latim. Mas se você vai ao latim, nem lá você encontra o infinitivo pessoal flexionado. Porque ele surgiu na transição do latim para o português, no século XII, é que surgiu esta forma e ficou só nossa. E é bonita, e é rica, e outras tantas coisas. Então eu acho que a língua portuguesa deve ser valorizada, o seu estudo deve ser estimulado. Creio que uma forma de fazer isso é voltar lá aos princípios. Por exemplo, quando eu estava no então primário, já caminhando para o ginasial, nós tínhamos leitura de textos. Eu tenho, por capricho, uma gramática daquele tempo, e você tem, além dos ensinos da gramática, você tem também os textos de autores. Então você lia Malbataan, você lia poesias, Castro Alves, e você se enlevava com aquelas leituras. E mais uma coisa, lia em voz alta. Para entender. Para entender, para pronunciar corretamente, para desinibir. E a professora ouvia, se houvesse alguma falha, ela corrigia, ajudando-o a melhorar, e ao mesmo tempo desinibindo e ensinando a falar. Bom, e você não vai dar conselho nenhum. Tem 1 minuto para isso. Naline, ele não precisa. Naline é um homem sábio. De fato. É um homem de muita maturidade. Ainda hoje falávamos a respeito desse grupo de professores, e uma professora disse, é pena que ele não é do magistério. Eu falei, não é do magistério, mas é da magistratura. Mas, acima de tudo, é um homem de muito bom senso, que com toda certeza saberá... Íntegro ao extremo. Íntegro, Idealista. fantástico. Fantástico, isso mesmo. Meu caro,
Quais os meios de comunicação que os speakinautas podem se comunicar contigo? Vamos lá para o site. Vamos lá. www.jboliveira.com.br www.jboliveira.com.br E o e-mail é simples, é jboliveira@jbo.com.br. Uma última perguntinha, 1 segundo de resposta, que Sim. a Carla Seres nos fez. Carla, muito obrigado. Quando que você descobriu, também sem modéstia, hein? Quando que você descobriu que possuía ótima voz e talento para o... Obrigado pela ótima voz e pelo talento. Não é locutor, hein? Há muito tempo. Eu era garoto e conheci um dos grandes radialistas da época que se chamava Mário Moraes. Não um comentarista, um outro Mário. Mário de Almeida Moraes. Uma das mais belas vozes do rádio. E eu observava e achava bonita aquela voz. E acabei incorporando isso sem imitar. Eu não estava imitando, apenas achando que era bonito. E, de repente, eu incorporei. Agregou. Isso. Agreguei. Perfeito. Meu caro, mais uma vez, inestimável a tua presença, impagável, e portas abertas sempre que se aqui assim desejar. Tem alguma coisa no forno, não? Rapidamente. Tenho. Chama-se gramática simpática. É uma forma de desmistificação da gramática, de torná-la acessível, palatável, agradável. Está intimado. Virei. Quanto que vai sair? Ainda demora um pouquinho, ainda tem que ultimar algumas coisas. Fevereiro, março. Por aí. Está intimado. Pessoal, muito obrigado pela atenção, pela dedicação, pela paciência em me ver, não de ouvi-lo. E eu espero contar com vocês na próxima quarta-feira. Muito obrigado e até lá. Tchau, tchau.